Será que o ex-governador do estado de Rondônia, Ivo Cassol, poderá ser candidato novamente ao governo do estado em 2026? Seja bem-vindo aqui ao canal Cidadania Política e nós vamos abordar essas circunstâncias e várias notícias que têm sido ventiladas nos sites aqui de Rondônia, principalmente, aduzindo a respeito da possibilidade ou não de uma candidatura do ex-senador e ex-governador Ivo Cassol. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal e hoje é muito interessante o acesso que nós temos à informação de você poder entrar no site do Supremo Tribunal Federal e você ver todos os despachos, todas as decisões daqueles processos públicos a respeito da condenação de alguma pessoa pelo Supremo. Isso também no primeiro grau, por exemplo. Uma pessoa que foi condenada aqui na sua cidade, na cidade que você mora, em Rondônia, você consegue, se for um processo público, não for aqueles processos que envolvem crimes contra a dignidade sexual, violência doméstica, coisas dessa natureza, você consegue ter acesso a todas as decisões lá, e aí você vai ver a quantidade de pena que a pessoa pegou, enfim. Mas vamos lá. Ele foi condenado em 2013, começou a cumprir a pena. Em 2020, final de 2020, dezembro de 2020, o ex-governador teve extinta a sua pena. Foi considerado que a pena foi cumprida. O que acontece? Quando a pessoa está condenada, está durante o cumprimento da pena, ela fica com seus direitos políticos suspensos no período da condenação, no período de cumprimento da pena, é evidente. Por isso que a pessoa presa, decorrente de uma condenação transitada julgada, por exemplo, por um órgão colegiado, evidentemente essa pessoa não vai ser candidato. Só que a lei da ficha limpa, ela coloca ainda uma inelegibilidade, além dessa que decorre do cumprimento de uma pena, da fase de cumprimento de uma pena. Essa inelegibilidade que a lei da ficha limpa coloca, vale para depois do cumprimento da pena. Então a pessoa foi condenada a uma pena pequena, cumpriu aquela pena pequena, só que pela lei da ficha limpa ela vai ficar um tempo ainda inelegível, a depender do crime, a depender do tipo de condenação, são várias circunstâncias assim. Mas o que interessa aqui ao ex-governador? Bom, o ex-governador estava aguardando a aprovação da Lei Complementar 219, essa aqui, ó, 219 de 2025, porque essa lei trouxe modificações significativas à Lei da Ficha Limpa. E entre essas modificações, uma delas faria o seguinte, faria contar o período de cumprimento da pena como período de inelegibilidade. Veja só, hoje, como, aliás, antes dessa lei de 2025, dessa lei complementar 219, a pessoa era condenada, cumpria a pena, depois do cumprimento da pena iniciava o período de inelegibilidade. Lembrando que enquanto ela cumpria a pena, ela também, claro, não estava no gozo dos seus direitos políticos. E aí o que acontece? Com essas modificações que foram introduzidas na lei, essa lei complementar 219 de 2025, bom, havia a possibilidade, antes do texto final da aprovação dessa lei complementar, mas havia a possibilidade de que aquele tempo de cumprimento da pena, o tempo de cumprimento da pena, seria contado também junto com a inelegibilidade. Então, a pessoa, quando tivesse extinta a sua punibilidade, ela só ficaria inelegível por aquele período restante. Então, foi condenado a 5 anos, cumpriu os 5 anos de pena, a inelegibilidade era de 8 anos, ficaria mais 3 anos inelegível. Nessas condições, o ex-governador teria condição, então, de se candidatar. Porque, pela atual lei da ficha limpa, ou essa que antes da lei complementar 2019, a inelegibilidade do ex-governador vai até 2028, não até 2026, até 2028. Mas o que acontece? Houve a introdução de modificações nesse texto que estava sendo aprovado, havia sido aprovado na Câmara dos Deputados, e aí lá no Senado foi modificado, de modo que foi retirada as circunstâncias que iriam possibilitar ao ex-governador Ivo Cassol a candidatura. Por quê? Foi inserido que esse prazo contado junto com o cumprimento da pena não valeria para as condenações que decorressem de crimes contra a administração pública, que é o caso do ex-governador, que foi condenado por um crime contra a administração pública que era prevista na antiga lei da antiga lei de licitações. E ainda havia possibilidade de vetos da atual presidência da República, do presidente da República, modificar isso. E houveram vetos, mas os vetos em nada puderam modificar essa circunstância, de modo que, a partir daquilo que a gente vê, a lei da ficha limpa, aquela que foi aprovada na Câmara dos Deputados, depois no Senado, e foi sancionada pelo governo federal, não há possibilidade, à luz desse cenário, de uma forma bastante objetiva, do ex-governador ser candidato a algum cargo eletivo em 2026, somente a partir de 2028.
A questão é que, é claro que se tratando de Brasil, tudo é possível, né? Desde a declaração de inconstitucionalidade de uma parte ou de um dispositivo da lei, de um tópico de lei, né? Porque o Supremo Tribunal pode, por exemplo, decretar a inconstitucionalidade de um dispositivo, né? De um pequeno dispositivo dessa lei de ficha limpa, dessa lei da ficha limpa, com essas modificações, e isso, de repente, poder conferir a várias pessoas a possibilidade de se candidatar, mesmo que estivessem sendo impedidas há pouco tempo. Mas existe essa possibilidade, se tratando do sistema jurídico brasileiro, que a gente vê, né? Por exemplo, quando o próprio presidente da República foi, foi teve os seus direitos políticos de volta, todos nós acompanhamos, né? Não sei se eu acompanhei pelo menos, e vi como foi ali uma decisão rápida do Supremo Tribunal Federal, colocou ele em liberdade e logo em seguida reintegrou os seus direitos políticos e conferiu a possibilidade de se candidatar. Nem se tratando de justiça, tudo é possível, né? A partir daquelas decisões que são fundamentadas nos termos da Constituição, mas o magistrado decide, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que você acha? Você acha que seria importante que o ex-governador fosse candidato ou não? Deixe aqui o seu comentário e esteja acompanhando o nosso canal Cidadania Política. Valeu, forte abraço.